Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência. Não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois os terá, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso,
vai ser humilde, vai estudar, vai aprender e passar para o próximo tudo aquilo que aprendeu. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. E nós agradecemos a Deus por termos esse mérito, por termos esse dom. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência. Não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno. Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência
como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso, vai ser humilde, vai estudar, vai aprender e passar para o próximo tudo aquilo que aprendeu. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. E nós agradecemos a Deus por termos esse mérito, por termos esse dom. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve.
A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso, vai ser humilde, vai estudar, vai aprender e passar para o próximo tudo aquilo que aprendeu. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. E nós agradecemos a Deus por termos esse mérito, por termos esse dom. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência?
não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno, terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso, vai ser humilde, vai estudar, vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência.
para destruir entre seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois os terá, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso, vai ser humilde, vai estudar, vai aprender e passar para o próximo tudo aquilo que aprendeu. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. E nós agradecemos a Deus por termos esse mérito, por termos esse dom. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, mesmo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer,
A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis, se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência. Não ergue contra o seu senhor a enxada que foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois os terá, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então é importante que usemos a nossa inteligência para o bem, para a paz, para o amor. Então, a gente sabendo disso, vai ser humilde, vai estudar, vai aprender e passar para o próximo tudo aquilo que aprendeu. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. E nós agradecemos a Deus por termos esse mérito, por termos esse dom. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Cristo. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo que habitais.